quê? Eu- Você enxergou até que idade? Até os 11 anos. Perfeitamente até os 8? Perfeitamente. Ou foi diminuindo? Hã? Ela foi diminuindo? Não, eu chegava perfeitamente até os 11, mas hoje eu consigo entender que eu acho que eu já nasci enxergando mal do meu olho esquerdo. Ah, tá. Mas hoje eu tenho essa referência. Como eu já nasci assim, eu achava que o normal era aquilo mesmo. Era a pessoa enxergar mal do olho esquerdo e melhor do olho direito. Eu resolvi isso na minha cabeça, que como eu sou destro, então, moleque, eu não sabia. Depois que eu fiquei cego, eu fui entender, eu falei, caramba, então eu já tinha essa limitação visual. Só que você enxergar de um olho, você se vira super bem. Você não compensa tem, talvez, né? não tem muita limitação nisso, assim. Então, mas o que ocasionou a minha cegueira de fato foi que com 11 anos eu tive uma trombose cerebral, que são coágulos, entupimentos de veias e tal. Eu tive isso no cérebro, vários trombos, o sangue com dificuldade de circular por diversos lugares. E aí parou o meu cérebro, uma veia do meu cérebro parou de irrigar os meus nervos ópticos, que são os nervos que ligam o olho ao cérebro. Sim. O daqui vem pro lado de cá do cérebro, o daqui vem pro lado de cá, faz um X. Então, por conta disso, esses nervos ópticos atrofiaram. Então, eu tenho atrofia nos nervos ópticos por decorrência de uma trombose cerebral. Foi uma sequela, entendeu? Eu tive uma paralisia do lado esquerdo também, facial, que voltou com fisioterapia. Na mesma e época tal. ou depois? Na mesma época. Foram essas duas sequelas. A cegueira e a paralisia facial do lado esquerdo. Mas a trombose acontece por quê? Por algum motivo? Então, até hoje não se sabe o porquê. Tem uma porcentagem de casos como o meu, de pessoas jovens que manifestam trombose e não se descobre a origem, o motivo, assim. Trombose geralmente é uma doença de pessoas com mais idade, né? E eu tive isso muito por isso jovem. Que eu perguntei, porque E pra ter da minha idade ser muito jovem, teria que ter tido uma pancada, batido de cabeça em algum lugar. Eu não tive nada disso, assim, em tempo que pudesse. Foi por conta disso. Não, foi uma coisa que manifestou, talvez alguma predisposição genética, enfim. Existe até uma porcentagem disso que os médicos já falaram que acontece mesmo. E eu tive essa trombose cerebral com 11 anos muito novo. O que, por um lado, né, fazendo exercício de olhar pro lado bom, foi ótimo, porque eu fiquei muito tempo e não tinha cirurgia na época pra fazer, então tinha que ser clinicamente pra resolver. E eu, por ser jovem, o meu organismo conseguiu suportar aquilo que eu tava passando por mais tempo, né? Entendi. Eu cheguei... os médicos chegaram a me dar 10 dias de vida, assim, tipo, se em 10 Caramba! dias... Se em 10 dias... Isso também vinha saber depois e tal, meus pais na época, criança, não percebia. Mas... os meus pais contando e tal, porque o que acontece? É um trombo. Aí o sangue passa com dificuldade ou não passa. Aquilo vai crescendo, o sangue vai acumulando ali. Se aquela vez estourasse, um abraço. Então, assim, como o meu organismo era forte, porque eu era uma criança e tal, era uma bola grande que tinha na cabeça, de sangue coagulado, entendeu? De sangue que não trafegava por onde tinha que trafegar. E aí era medicação pra fazer aquilo dissolver, pra afinar sangue, pra não sei o que, tal. E não acontecia. Chegou nesse momento do médico chegar e falar, tem 10 dias, se em 10 dias não dissolver, dificilmente ele vai suportar, Caramba, cara. E aí vai ter que ficar monitorando e tal. Quando dissolver, provavelmente ele vai sentir uma dor nas costas, porque o sangue vai descer tudo pra não sei aonde e tal, não sei o quê. Então a gente tá monitorando tal. E foi uma época punk, cara. E isso, assim, foi final do ano. Eu entrei de férias numa sexta-feira, fui pra casa da minha avó, parará, comecei a passar mal no sábado, no domingo, na segunda ou terça, eu fui internado e só saí no ano seguinte, sabe? O ano seguinte? Só saí, tipo, foi um mês, né? Foi dezembro a janeiro, mas tipo, eu entrei 13 de final dezembro. Final de ano, tá. Final de ano. Entrei 13 de dezembro e saí 9 de janeiro. Então foram 27 dias internado. Então, aí Natal, mas você sabia que você podia morrer? Os seus pais não chegaram a falar? Não, eu não tinha essa consciência, mas eles falaram que era grave ou não? Você percebe porque, pô, você tá internado, tu vai ficando, tu não sabe, tu vê a galera toda... E, pô, final de ano, assim, era hospital público e tal, tu era uma enfermaria coletiva... Aí tu vai vendo a galera saindo, é tipo um resta um, sabe? Só tá ficando eu, assim. E aí fala, pô, claramente a minha parada é uma parada séria. Você percebe as conversas dos médicos e tal, mas ninguém chegava nesses papos mais sérios, de 10 dias, de não sei o quê. Eu vinha saber depois de muitos anos e tal. E alguma coisa ou outra eu pescava ali no ar, porque a criança pesca. Mas não tinha essa consciência, eu passei não com a consciência de que o negócio era tão sério. Fui tendo ao longo do tempo, assim, depois. Mas é isso aí, enfim. Então, mas, por exemplo, ele te deu 10 dias, 11 dias, e aí quando
Você teve ele teve uma, ó, deu certo, dissolveu o coágulo ou alguma coisa assim? Ou ainda ficou em observação mesmo quando você foi pra sua casa? Não, Podia acontecer alguma coisa? aí durante esses 10 dias dissolveu. Passou perigo, então, na teoria. Não, os 10 dias. Eu já tava aguentando o coágulo há algum tempo. Aí você E sentiu eles a dor nas tentando. costas que ele falou? Isso. Aí veio a coisa da dor nas costas e tal. E menos dor de cabeça, etc e tal, papapá. E aí, pá, o coágulo dissolveu. Aí depois que dissolveu, ainda fiquei mais uns dias, que foi até esse dia 9 de janeiro, em observação e tal, até conseguir ter alta. E aí, quando eu tive alta já cego. Durante esse período tinha passado pela paralisia facial, mas já estava tranquilo, que eu fazia fisioterapia, mastigando chiclete, blá blá blá. E aí falou, ó, caso neurológico dele, tem que acompanhar, mas tá resolvido. A gente sabe o que aconteceu e a gente resolveu. As sequelas, se ele vier a ter uma sequela como essa paralisia facial que a gente recuperou, ou a falta da visão dele, tem que procurar os especialistas. Aí foi aí que eu fui procurar, minha família, né? O oftalmologista para entender, tá, mas o que aconteceu na visão para ele não estar enxergando, entendeu? Ah, tá. Porque a gente saiu do hospital sem saber exatamente o que eu tinha na visão, assim, por que eu não estava enxergando. Óbvio, era uma sequela do que ele teve na cabeça, mas o que exatamente? Aí foi aí um outro processo de descobrir o que eu tinha, enfim. Caramba, velho. E disso, o que você tirou pra sua vida, assim, cara? Isso que aconteceu contigo? Você na época ficou revoltado? Você aceitou de cara? Como que foi isso? Não, Porque, pô, cara. você era moleque, né, cara? Sim. Teve duas coisas. Teve uma, assim, um alívio de você estar saindo de uma situação que você percebe que os adultos todos muito preocupados e muito aliviados e tal. Eu, conscientemente, não tinha aquela consciência toda de que eu podia ter morrido mesmo, porque quando assim. você é criança, você não tem essa consciência pra valer, né? Mas, de qualquer forma, você percebe, nossa, sei que é uma felicidade e tal, da família, meu pai fez promessa, parou de usar droga, não sei o que lá, aquela coisa toda. E aí, você... Acabou com 3 amantes. Porra, pô, tem até... Você sente isso, né, cara? Você sente esse alívio nas pessoas, fala, caramba, eu escapei mesmo de alguma coisa muito grave. Isso. E aí eu totalmente fraco e tal, então assim, pô, era esse alívio.